Pessoal, boa noite. O tema da nossa catequese de hoje é o tema da semana passada, né? Que a gente ficou batendo um papo e acabou o tempo passando. E quando dia 9h15 eu estava nos ritos iniciais da missa ainda. A gente deixamos para hoje, né? Então é a missa parte por parte. Qual é a ideia dessa catequese de hoje? A ideia é despertar em vocês o amor pela Santa Missa. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, quando a gente participar da missa, a ideia é a gente viver aquele momento litúrgico. Por quê? Porque a missa é o ápice da nossa fé. Não existe nada mais importante no planeta Terra do que uma missa. Não existe. Porque a missa é a atualização do santo sacrifício de Jesus na cruz. Nada é mais importante do que a missa. Não existe nada mais importante do que a missa e nunca existirá até a segunda vinda de Jesus, onde vai ser celebrada a última missa. A gente vive na economia sacramental, que é um tempo em que os sacramentos são administrados como meios de salvação. Deus nos salva hoje ordinariamente pelos sacramentos. Então, desde a morte de Jesus, desde a paixão de Cristo, até a sua segunda vinda gloriosa, a gente chama de economia sacramental. É um tempo em que Deus nos salva por meio dos seus 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, Crisma, a unção dos enfermos, a confissão, o matrimônio e a ordem. E hoje vamos meditar um pouco sobre o sacramento da Eucaristia, que é o mais sublime e mais tremendo de todos os sacramentos, porque é o próprio Jesus verdadeiramente presente nas espécies eucarísticas, na aparência do pão, na aparência do vinho, e aquilo que é a Santa Missa, o santo sacrifício de Jesus que se atualiza no tempo e no espaço. Não existe nada mais importante que a missa. Então vamos falar um pouco sobre a Santa Missa, com o único objetivo de cativar em vocês o amor, né? Por esse tão sublime sacramento que é a Eucaristia e por esse rito tão sagrado e tão sublime que é a Santa Missa. Eu coloquei ali no quadro as 4 partes que compõem a Santa Missa. São os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. E a ideia da catequese de hoje é a gente ir percorrendo cada um desses ritos para que a gente entenda o que está acontecendo na missa, né? Que a gente não fique ali, puxa, por que agora eu estou em pé? Por que a gente tem que ficar em pé quando ouve o Evangelho? Por que eu faço as 3 cruzes na hora que o padre proclama o Evangelho? Por que o padre põe aquela gotinha de água no cálice? Por que o padre parte a hóstia? Por que quando na consagração o padre apresenta a hóstia inteira, depois o padre apresenta a hóstia partida e dobrada? Qual é o significado disso? Porque depois da consagração o padre pega um pedaço da hóstia consagrada, quebra e joga dentro do cálice, da espécie de vinho. Por quê? Tudo tem um porquê. Então vamos lá, ritos de entrada. No rito de entrada, Deus nos reúne. É como se Deus fosse que é o nosso grande pastor, né? Deus é nosso pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 22. Nosso pastor reúne no seu aprisco as ovelhas. É o início da Santa Missa. A missa é precedida pela procissão de entrada, que vai sempre precedida pela cruz. A cruz vai sempre no início da procissão de entrada. Por quê? Porque aquele é o mistério que vai ser celebrado, o mistério da atualização do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que a procissão de entrada sempre tem a cruz, o cruciferário, que é o nome do ministro que conduz a cruz, normalmente é um seminarista, ou então aqui, como a gente não tem tantos seminaristas fiéis leigos que fazem parte da liturgia, normalmente cerimoniários ou acólitos, conduzem ali a cruz no início da procissão de entrada. Por quê? Para mostrar que aquele é o rito que vai ser celebrado. Somos o povo da cruz. E ali, naquele altar, será celebrado o santo sacrifício de Cristo. A procissão de entrada é precedida pela cruz, ministros da palavra, ministros extraordinários da comunhão eucarística e o presidente da celebração. Se tiver seminarista, diáconos, eles vão depois do ministro extraordinário da comunhão, aí seminaristas, diáconos, depois o presidente da celebração, né?
Tem um bispo e um padre, depois o padre, depois o bispo, assim por diante, né? O presidente de celebração sempre por último. Por que eu falei ministros extraordinários da comunhão eucarística? Vocês perceberam que eu falei isso? Por que é ministro extraordinário da comunhão eucarística? É o fiel leigo que depois vai ministrar o sacramento da Eucaristia. Por que chama extraordinário? Porque ordinariamente só o ministro ordenado é ministro da Eucaristia, da comunhão eucarística. Então, quem que é o ministro da comunhão eucarística? O diácono e o padre. Mas o diácono não celebra a missa. Não, ele é ministro da comunhão. Ele é ministro ordenado e também ordenado para que tenha a graça de distribuir, de ministrar a Eucaristia. Ordinariamente, ordenado. Padre, diácono e bispo. Os fiéis leigos são ministros extraordinários. Então, de maneira extraordinária, a igreja conferiu ao fiel leigo a possibilidade de ministrar a Eucaristia. Então falamos da procissão de entrada. E por que tem a procissão de entrada? E por que a gente fica em pé na hora da procissão de entrada? Nós somos um povo a caminho. A procissão de entrada nos lembra que esse mundo no qual nós vivemos é o deserto, por meio do qual o povo durante 40 dias andou até chegar à terra prometida. A missa nos abre, nos acortina o céu, rasga o véu e abre o céu para nós. Na missa nós penetramos no céu e o céu penetra em nós. Por quê? Porque o céu é onde está Deus. Deus vai se fazer presente na Eucaristia, na Santa Missa. Então a missa vai nos colocar dentro do céu. A missa é o céu na terra. Por isso aquela procissão e o povo em pé, o povo fica em pé na procissão de entrada para mostrar que também aquele povo inteiro está fazendo parte daquela procissão. É a nossa vida nesse mundo. Nesse mundo nós caminhamos para a eternidade, como aquela procissão de entrada. Toda vez que você estiver na missa e vir a procissão de entrada, lembre-se disso. A procissão de entrada é a sua vida nesse mundo. Isso eu vou falar na hora do rito eucarístico. Eu vou falar isso na hora do rito eucarístico. Na hora que eu vou falar sobre estar preparado para a comunhão. Mas, basicamente, um dos pontos de você estar preparado para comungar é ter participado da missa inteira. Então, se você perdeu o início da missa, você não está preparado para a comunhão. Você tem que participar da missa inteira, do início ao fim, entendeu? Como começa a missa? Com a procissão de entrada. Por quê? A procissão de entrada lembra a sua vida. Você precisa fazer parte da procissão de entrada. Entendeu? A procissão de entrada é o primeiro ato, é o rito de entrada, é o primeiro rito da missa, faz parte da missa. Eu já ouvi pessoas falar assim, mas se eu chego para o ato penitencial, eu posso comungar. Ritos iniciais. A procissão de entrada é um rito, é o primeiro rito. Se você perdeu o primeiro rito, você já não participou da missa inteira. Entendeu? Então a procissão de entrada representa a gente como povo peregrino que caminha para a eternidade. Saudação inicial. O padre então faz uma saudação inicial, nos acolhendo e nos colocando na presença da Trindade, né? O amor do Pai, a comunhão do Filho, o amor. Ele faz uma saudação inicial nos colocando dentro do mistério da Trindade, para mostrar que aquele ali será adorada a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que é em nome da Trindade que vamos celebrar aquele mistério, e depois o ato penitencial. No ato penitencial, a gente se confessa, né? Confessa a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, a gente confessa os nossos pecados e somos absolvidos de todos os pecados veniais, não pecados mortais. O que significa isso? O pecado mortal, o pecado de matéria grave, ele só é absolvido pelo sacramento da confissão e por mais um sacramento, ou melhor, mais 2 sacramentos. O sacramento do batismo, que lava de todo e qualquer pecado, e a unção dos enfermos, se a pessoa estiver inconsciente. Então, a unção dos enfermos, o sacramento da confissão e o batismo perdoam pecados mortais. Nós somos batizados uma única vez na vida, né? Então,
Infelizmente, depois do batismo, acabamos pecando. Recebemos a unção dos enfermos quando estamos em risco iminente de morte. Seja por uma doença grave, seja porque vamos fazer uma cirurgia, seja porque somos idosos, já estamos com 90 anos de idade. É um risco iminente de morte, qualquer hora, 90 anos de idade. Então eu posso receber a unção dos enfermos. Uma senhora vai fazer uma cesárea, pode receber a unção dos enfermos. Qualquer cirurgia, e assim por diante. Risco, qualquer coisa que possa colocar em risco a sua vida. Eu sou militar. Vai ter uma missão. É uma missão de risco de morte. O capelão dá a unção dos enfermos. Porque é uma missão que eu posso morrer, posso tomar um tiro e morrer. Então eu posso receber a unção dos enfermos. Mas você vê que não é uma situação corriqueira, ordinária. Ordinariamente, quem perdoa pecados mortais é o sacramento da confissão. Então eu tenho que procurar o padre e me confessar individualmente com o sacerdote para ser perdoado dos meus pecados mortais. Lembrando que, só um detalhe, a unção dos enfermos perdoa pecados se a pessoa estiver inconsciente. Se estiver consciente, aí eu vou fazer uma cirurgia, vou receber a unção dos enfermos. Eu me confesso, faço uma confissão contra meus pecados mortais, recebo a unção dos enfermos. Entendeu? Tô em coma, aí somente a unção dos enfermos. Entendeu? Deu para diferenciar? Então, o ato penitencial perdoa o quê? Perdoa pecados veniais. Deus é santo. Para estarmos na presença de Deus, precisamos estar santificados. E o pecado é sempre uma ofensa a Deus, seja qual for o pecado. É claro que o pecado mortal nos separa de Deus e nos torna inimigos de Deus, por isso ele é gravíssimo. Mas o pecado venial é sempre uma ofensa a Deus. Por isso, no ato penitencial, a gente se confessa, apresenta para Deus nossos pecados. E é claro, são muitos pecados, você não vai conseguir falar ou pensar em todos os pecados. Então você fala assim: Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, todas as minhas ofensas, todas as minhas misérias. Me perdoa, Senhor, por tanto vos ter ofendido, o Senhor que morreu por mim na cruz. Eu continuo vos ofendendo, continuo chicoteando nas suas costas, continuo colocando espinhos na sua cabeça. Perdão, Senhor Jesus. Perdão por todos os meus pecados. E aí você reza o ato penitencial. O ideal é que haja um momento de silêncio no início do ato penitencial e depois a confissão que a gente faz solene, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso é vós. Ou então o canto de ato penitencial. E ali são perdoados os seus pecados veniais. Cometi um pecado mortal. Posso participar da missa? Pode. Deve participar da missa. O pecado mortal vai ser perdoado no ato penitencial? Não será. Mas então por que eu devo participar da missa? Porque a missa é o mistério da cruz. Aos pés da cruz de Jesus tinha um homem que estava em estado de pecado mortal. Quem que era? Ou melhor, tinham dois homens que estavam em estado de pecado mortal que se tornaram santos. Um era um ladrão, homicida, chamado Dimas, que na cruz se tornou santo. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dimas estava em estado de pecado mortal, porque o sétimo mandamento é não furtar. Ele era um ladrão, pecado mortal. Mas na cruz, ele pediu perdão a Deus. Ele aceitou os seus sofrimentos, então fez a penitência perfeita. E Jesus prometeu para ele o céu ainda naquele dia. O outro homem que estava em estado de pecado mortal era um pagão, chamado Cássius. Quando Jesus morre na cruz, Cássius toma uma lança e transpassa o coração de Jesus. Sobre Cássius, então, jorra sangue e água. A tradição diz que ele era cego de um olho. E ao jorrar sangue e água sobre Cássius, aquele sangue e água toca no seu olho que era cego, que ele havia perdido o olho em combate, e aquele olho é curado, ele volta a enxergar. Ele se ajoelha e diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ele deixa de ser Cássius e ele é conhecido como Longinus. Longinus é lança em latim. Ele é conhecido como lança, porque com a lança ele penetrou o coração de Jesus. Vocês já ouviram falar desse santo? Já? São Longuinho. São Longinus não chegou Longuinho no Brasil. Então, São Longuinho era um homem que estava em estado de pecado mortal naquela missa. São Dimas era um homem que estava em estado de pecado mortal naquela missa. Então, na missa, você não vai comungar se você está em estado de pecado mortal, mas você vai pedir a Jesus: Senhor, lembra-te de mim
quando estiveres no teu reino. E dai-me, Senhor, a graça da contrição dos meus pecados. Dai-me, Senhor, a força para vencer o meu pecado. Entenderam isso, não? E você vai fazer a comunhão espiritual, e isso eu vou falar na hora que a gente for falar dos ritos eucarísticos. Depois o ato penitencial, o canto de louvor. O canto de louvor nos penetra nos céus. O livro do profeta Isaías diz que Isaías viu a glória de Deus. E ao ver a glória de Deus, Isaías viu santos, anjos, querubins, glorificando a Deus. Isso nós vivemos no hino de louvor, no glória. Quando a gente canta glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, ali a gente penetra o céu e o céu penetra a terra. Fazemos parte da liturgia celeste. A liturgia do céu e a liturgia da terra se unem, glorificando a Deus. Quando cantar o glória na missa, lembre-se disso. Você não está cantando glória sozinho. Não é só você e o ministro de música que estão cantando glória. Os anjos, a Santíssima Virgem, São Francisco, Santo Antônio, São Paulo, São Pedro, né, Pedro? São Pedro, né? Todos estão glorificando a Deus com você. A liturgia do céu e a liturgia da terra, glorificando a Deus juntos. Então, o glória é um momento de extrema felicidade da liturgia, porque estamos participando do céu, é uma antecipação do céu. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, é uma antecipação do céu. Quando você estiver cantando glória, pensa isso: eu estou no céu agora. Porque o glória é o céu na terra. Depois do glória, né, de louvor, vem a oração da coleta. Vocês ouviram falar essa expressão, oração da coleta? Depois do glória, o padre fala, oremos, e faz um silêncio. O que significa essa oração? A oração da coleta. Por que chama coleta? Porque naquela oração o padre vai coletar a sua intenção. Então depois do glória, quando o padre fala oremos e faz um silêncio, aquele é o momento de você apresentar a sua intenção para aquela Santa Missa. Quero rezar pela alma da minha avó, quero rezar pelo que eu tenho um novo emprego, quero rezar para que Deus abençoe meu emprego, quero rezar pela conversão do meu filho, enfim, a sua intenção. Ah, mas Fábio, mas no início da missa, lá no início da missa, o padre leu um papelzinho e disse, hoje celebramos pela alma da senhora Sebastiana Augusta Xavier, falecida 7º dia. Rezamos pelo aniversário de Joaquim Osório, que completa 80 anos. O padre já não leu as intenções? Por que então tem a oração da coleta? O que acontece? Deus não precisa de bilhetinho para ele saber qual que é a sua intenção. Deus não precisa de bilhetinho. Por que o padre leu o bilhetinho no início da missa? Para um efeito psicológico. Porque a doninha só vai achar que o padre rezou pela intenção dela se o padre falar a intenção dela. Se o padre não falar a intenção dela, ela não vai ficar satisfeita. Ela vai achar, não rezou pela alma da minha avó. O padre precisa falar. Então a pessoa quer que reza pela alma da mãe dela, ela escreve no papel e ela quer que o padre leia, que é o 7º dia da mãe dela. Mas não é necessário, porque Deus vê o coração. E existe um momento da missa especificamente para você apresentar essa intenção, que é a oração da coleta. Então você apresenta essa intenção. Fazendo aqui um parênteses. Quando for missa de 7º dia ou missa de insufrágio de uma alma, é preciso que haja uma espórtula. O que é espórtula? Espórtula é uma doação em dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro representa um sacrifício. Só que a igreja diz que a espórtula não pode ser um valor alto. E se você der muito dinheiro, você fica orgulhoso. Olha como é que eu tenho dinheiro para dar. Não pode ser um valor baixo, porque Deus não é mendigo, você dá 10 centavos. Então a espórtula tem que ser um valor representativo da sua penitência ou do seu sacrifício. Então você dá ali R$5 de espórtula. Quando que eu dou essa espórtula? Você pode ir lá na secretaria e falar assim, ofereça essa espórtula em intenção da 7º dia da minha mãe. Mas não há necessidade. Você pode colocar na oração da coleta. Então quando o padre fala oremos, você fala pela oração do 7º dia da minha avó. E quando que você vai dar essa espórtula? Na hora do ofertório vai passar a coleta e você põe a espórtula. É por isso que no ofertório a pessoa põe dinheiro. Para dar a oportunidade da pessoa apresentar a sua espórtula ali. Entendeu? O nosso bispo, Dom Wilson, não gosta
que aqui na diocese as pessoas deem espórtula na secretaria. Por quê? Porque ele acha que as pessoas vão pensar que está pagando para ter a missa. Entendeu? Se eu colocar lá R$5 de espórtula para a missa de 7º dia da minha avó, aí a pessoa vai falar assim, o padre está cobrando para celebrar a missa. Entendeu? Então as pessoas são muito humildes, né? Por conta disso, Dom Wilson não quer que tenha espórtula na secretaria. Então, se você for rezar pela alma da sua avó, da sua tia, do seu parente, é interessante você colocar essa espórtula na intenção. Então, na oração da coleta, quanto que eu vou dar de espórtula? R$5. Não vai dar R$1, porque, igual eu falei, é um dinheiro irrisório. Mas também não precisa dar R$50. Dá ali uns R$5, R$6 e põe aquela intenção, né? Lembrando que essa espórtula você vai apresentar na hora do ofertório, né? Então, a oração da coleta tem o sentido de coletar as intenções da comunidade. Deu para entender isso, gente? A parte da espórtula ficou inteligível? Depois nós adentramos a liturgia da palavra. Até aqui, a oração da coleta, nós estávamos lá nos ritos iniciais. Acabaram os ritos iniciais, começou a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, Deus vai falar conosco, né? Deus está nos falando de intenção. Então, é aquela situação psicológica da pessoa. Se a pessoa não escrever no papelzinho e não colocar na caixinha, ou o padre lê a intenção dela, lá a pessoa vai falar assim, nossa, essa missa não valeu para minha sogra. Vai lá e pedir a bênção. Então, o padre já deu a bênção final. Entendeu? Então, assim, mas o que acontece? A igreja precisa pastorear as ovelhas, né? Aí o padre vai lá, a senhorinha fala assim, padre, me dá a bênção, padre. Não vou te dar a bênção, porque já dei a bênção final. Ai, que bicho ignorante, né? O padre, Deus te abençoe, dá outra bênção para a pessoa, ela fica feliz, vai embora feliz para casa, e assim por diante, né? Então, assim, faz mal a pessoa escrever no papelzinho a intenção dela? Não faz mal. Não deixa a pessoa escrever no papelzinho, colocar lá na caixinha de intenções. A pessoa quer que o padre leia a intenção, o padre vai ler a intenção, não vai prejudicar em nada, então o padre lê lá a intenção da pessoa, ela fica feliz. Mas é importante a gente saber que não há essa necessidade. Então eu vou à missa lá em Aparecida, não vou conseguir que o padre leia a minha intenção em Aparecida. Eu vou à missa na Canção Nova, não vou conseguir que o padre leia a minha intenção, mas eu não vou deixar de apresentar a minha intenção na oração da coleta. Entendeu? Sim. Nós temos os 3 anos litúrgicos. Ano A, ano B e ano C. No mundo inteiro, igual. No mundo inteiro. Qualquer lugar do planeta Terra que você for à missa, vai ser aquele mesmo evangelho. Entendeu? Se você for à missa aqui no Belém, for à missa no Japão, seja onde for, a liturgia é a mesma. Então a palavra que é anunciada hoje aqui, ela é anunciada no mundo inteiro, o mesmo evangelho, a mesma liturgia da palavra, a mesma missa. Entendeu? Por isso que a igreja é católica, né? Ela é universal e ela tem uma união. Entendeu? O próprio Jesus disse, né, que sejam um. Jesus gosta da unidade, né? Por isso a liturgia é igual no mundo inteiro. E aí tem 3 anos litúrgicos, ano A, ano B e ano C. E aí, conforme o ano litúrgico, vai alterando os evangelhos. No 1, a gente lê o evangelho de Marcos, outro a gente lê o evangelho de Mateus, outro a gente lê o evangelho de Lucas. E em momentos especiais da liturgia, a gente lê o evangelho de João. O evangelho de João se difere, é um evangelho mais teológico, né? Enquanto os outros são sinóticos, o de João é mais teológico, mais profundo, mais meditativo, entendeu? Por exemplo, a missa de lava-pés, o evangelho de João, e assim por diante. Na Páscoa, o evangelho de João. Liturgia da palavra, né? Então, aí tem a primeira leitura, que normalmente é do Velho Testamento. Por que a igreja pega a primeira leitura do Antigo Testamento? O objetivo de pegar uma leitura do Antigo Testamento na primeira leitura é mostrar que o Antigo Testamento aponta para o Novo. Todo o Antigo Testamento é uma prefiguração de Jesus. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, vai falar de Jesus de alguma forma indireta. Por exemplo, um personagem do Antigo Testamento qualquer, Davi. Davi é uma prefiguração de Jesus que vence. Salomão é uma prefiguração de Jesus sábio.
Entendeu? Moisés, o homem que via Deus face a face, que conversava com Deus. É uma prefiguração de Jesus, Deus feito homem, que vem falar conosco, está diante de nós, face a face, feito homem. Todo o Velho Testamento fala de Jesus. Todo o Velho Testamento prefigura Jesus. Alguns de maneira muito clara, muito evidente, como os Salmos, por exemplo, que vai falar: contaram todos os meus ossos, fui pregado entre ladrões, meu Deus, por que me abandonastes? E outros de maneira mais subliminar, como por exemplo o profeta Davi, que a vida do profeta Davi é uma prefiguração de Jesus que reina eternamente, como o próprio anjo Gabriel vai dizer depois em Lucas 1:26, né? Reinarás eternamente na casa de Davi, o seu reino não terá fim, o grande rei de Israel. Enfim. Então, a primeira leitura é do Velho Testamento para mostrar que o Velho Testamento é uma seta que aponta para Jesus. O cumprimento pleno do Velho Testamento é a pessoa de Jesus, como o próprio Jesus vai dizer aos discípulos de Emaús no Evangelho de São Lucas. Quando Jesus encontra os discípulos de Emaús e vai caminhando com eles rumo a Emaús, Jesus fala o que para eles? Eles depois vão falar: não nos ardia o peito quando ele nos falava das Escrituras? Jesus vai mostrando que o Velho Testamento inteiro falava dele. Salmo responsorial. Como o próprio nome diz, é uma resposta orante àquilo que nos foi falado na primeira leitura. É sempre uma resposta orante à primeira leitura. A segunda leitura normalmente é tirada do Novo Testamento, da Carta dos Apóstolos. A segunda leitura tem a ideia de mostrar como que era a fé apostólica, como que os apóstolos viviam e observavam a fé. E como que a igreja nascente vivia a fé. E assim também é um modelo para nós hoje, como nós devemos viver, observar a fé. A segunda leitura, muitas vezes, vai ser das cartas de São Paulo. Mas também tem carta de Pedro, de João, de Tiago. Mas como São Paulo escreveu mais cartas, né? As cartas de São Paulo são mais numerosas, normalmente são as cartas paulinas, né? Aclamação ao Evangelho. Depois da segunda leitura, nós ficamos de pé e glorificamos o Evangelho dizendo um aleluia. A palavra aleluia está sempre presente na aclamação ao Evangelho. Só um parênteses voltando à segunda leitura. A segunda leitura não é todo dia que tem. A segunda leitura tem domingos e dias de festa. Por exemplo, hoje é sexta-feira, a missa de hoje é a primeira leitura, Salmo, Evangelho. Entendeu? Só domingos e dias de festa que tem segunda leitura. Aclamamos então o Evangelho com a palavra aleluia, que é uma palavra hebraica que significa louvai a Deus. Por que vamos louvar a Deus? Porque Ele vai nos dar uma palavra de salvação. A palavra Evangelho significa boa nova. Boa nova, uma novidade de salvação. Através do Evangelho, Jesus nos salva. Por isso nós estamos de pé na aclamação ao Evangelho. Por quê? Estamos em condições e situação de prontidão para viver aquilo que Jesus vai nos falar. Tudo no Evangelho é salvação. Quando você pegar a Bíblia para ler, os Evangelhos, vou pegar aqui um pedaço de Evangelho qualquer aqui que abriu. Eu abri Lucas 13, vou ler o versículo 31. Diz assim: no mesmo dia chegaram alguns dos fariseus dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Disse-lhe Jesus: e dizer a essa raposa: eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário, todavia, que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Então eu li aqui um trecho do Evangelho de Lucas. Nesse trecho do Evangelho, Jesus fala da morte dele, fala que vai morrer em Jerusalém. Jesus prenuncia a sua paixão e morte, prenuncia a sua ressurreição. É um anúncio. O que esse Evangelho me traz de salvação? Esse pequeno trecho aqui, eu li do versículo 31 ao 33 de Lucas 13. Ele me mostra que Jesus é Deus, só Deus sabe do futuro. Jesus aqui fala do futuro exatamente como aconteceu. No versículo 13, ele fala aquilo que vai acontecer no final do Evangelho, da sua Páscoa. Só Deus sabe do futuro. Aqui nesses pequenos versículos, Lucas nos mostra a divindade de Jesus, a presciência de Jesus. E ao aceitar Jesus, o Messias, como Deus, eu aceito a sua doutrina e a sua salvação. Por isso o Evangelho inteiro, os 4 evangelistas inteiros, de João 1 até o final, qualquer versículo do Evangelho traz salvação. Se você estiver com o coração aberto, se você estiver disposto a acolher e viver aquilo que Jesus está falando. Por isso ficamos em pé.
É a posição daquele que vai fazer aquilo que Jesus vai falar, que vai viver aquilo que Jesus vai falar, que vai acolher, que vai transformar na sua vida aquilo que Jesus vai falar. Aclamamos o Evangelho e o padre, então, faz a leitura do Evangelho e a gente encerra dizendo o que depois que o padre lê o Evangelho? Palavra da salvação. Então, para tudo isso que eu falei, a gente proclama depois que o padre lê o Evangelho. Palavra da salvação. Um detalhezinho aqui. Litúrgico. Sabe aqueles folhetinhos de missa que a gente recebe nas igrejas? Em algumas igrejas, algumas paróquias? E aí o padre está lendo o Evangelho, eu estou lendo aqui o Evangelho que o padre está lendo. Não é assim que a gente faz? Isso não é correto, liturgicamente. Porque o padre é a persona Christi, é a pessoa de Cristo na celebração. Então, quando o padre está proclamando o Evangelho, é Jesus que está falando. Por isso que só o ministro ordenado lê o Evangelho. É o padre ou o diácono, ou o bispo, não é o leigo. Para mostrar que é Jesus que está falando. Se Jesus está falando, eu estou lendo, não é eu que estou lendo, Jesus está me falando. Então eu não devo ler o Evangelho quando o padre está proclamando. Eu devo estar com o corpo virado para o padre, ouvindo o que o padre vai falando, né? E há outro detalhe, as 3 cruzes, né? Quando o padre, proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Por que a gente faz essas 3 cruzes? Faz 4, faz a última? Então, essa última não tem. Porque na missa tem 2 vezes que a gente vai fazer o sinal da cruz completo, que é no início e no fim. Esse sinal da cruz completo a gente faz só no início e no fim. O padre, quando ele faz a oração eucarística, em algumas orações eucarísticas ele traça sobre ele o sinal da cruz. Mas a Assembleia, os fiéis leigos, só fazem a cruz completa no início e no fim da missa. Entendeu? Não faz. Não é errado fazer. Teve um padre que passou aqui antes do padre Celso que ensinava o pessoal a fazer. E aí até hoje o pessoal faz, mas quando o padre Celso estava aqui ainda, todas as formações ele batia na tecla para o pessoal parar de fazer esse sinal da cruz aí. Já viu ele falar disso? Então, não tem esse sinal da cruz. É só no início e no fim, entendeu? No início começa a missa e no fim ainda a bênção final. Quando eu comungo, não faz o sinal da cruz. Entendeu? Não faz, é depois, na bênção final. Não começou a missa. Aí você faz, entendeu? Você entrou na igreja, você vai participar da missa. Aí você pode fazer o sinal da cruz, faz a vênia para o altar, a genuflexão para Jesus Eucarístico e senta no seu banco e espera o rito de entrada. A missa vai começar quando começar a porção de entrada, rito inicial, entendeu? Aí começou a missa, né? Então, nesse momento a gente vai fazer 3 cruzes, na testa, na boca e no coração. Essas cruzes significam que eu esteja pronto, que a palavra de Deus seja entendida, seja proclamada, seja vivida. Essas cruzes também representam que eu entenda, que Deus purifique meus pensamentos para que eu entenda, que Deus purifique os meus lábios para que depois eu proclame, que Deus purifique meus sentimentos para que depois eu viva. Então eu não falo nada nesse momento. Não é pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Não. Isso eu faço quando eu vou rezar o texto, quando eu vou fazer uma oração com a família. Na missa é em silêncio, sem falar nada e sem pensar nada. Não pensa nada. Por que você não... Eu penso isso que você falou, na frente. Mas sabe por que você não pensa? Você tem que estar ouvindo e prestando atenção naquilo que o padre está falando. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Então é uma oração conjunta, estamos glorificando a Deus, entendeu? E o seu ato já tem esse simbolismo, já tem esse significado. O seu ato é uma oração feita, entendeu? Não é uma oração falada, é uma oração feita, entendeu? Então você faz e você sabe o que significa aquela oração que você está fazendo, traçando aquelas 3 cruzes. Depois a proclamação do Evangelho, que é a palavra de salvação. Nossa, estão 9h11 já. Deixa eu adiantar aqui a minha missa. Deixa eu adiantar minha missa. Minha missa tá atrasada, a missa de Crisma, né? Depois vai ter a homilia que o padre vai explicar aquilo que Deus nos fala através da liturgia da palavra. A liturgia da palavra contém uma mensagem divina para aquela assembleia naquele dia, para a igreja no mundo inteiro, né? Como você falou, para a igreja no mundo inteiro naquele dia. Deus quer falar alguma coisa para a sua igreja naquele dia, no mundo inteiro, que o padre vai trazer para nós essa coisa.
que Deus está falando para a gente? Qual o tema daquela liturgia? Homilia. A homilia não é obrigatória a ser feita durante a semana. Ela é obrigatória domingos e dias de festa. O padre é obrigado a fazer homilia. Durante a semana, o padre pode dispensar a homilia e pular direto para o ofertório. Entendeu? É possível. Mas, comumente, o padre celebra durante a semana também faz uma homilia, ainda que seja breve, mas normalmente faz, né? Mas não é obrigado. Profissão de fé, eu creio. Também a gente faz domingos e dias de festa. Depois que Deus nos falou, a gente vai dizer que eu creio naquilo que Deus me falou. Eu creio naquilo que a igreja me ensina. Não tem um amém depois do Pai Nosso na missa. O amém vai ser só depois do término da oração eucarística, que a gente adere. O Pai Nosso faz parte, está inserido naquele momento de rito eucarístico, né? O amém é só depois do final da oração eucarística. Profissão de fé. Na profissão de fé a gente está proclamando que a gente crê naquilo que a igreja ensina. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso e a gente renova ali a nossa fé. Professa que nós somos católicos de fato. Depois da profissão de fé, tem aquilo que a gente chama de oração universal. Já ouviram falar disso, oração universal? O que seria oração universal? A gente chama de outro nome aqui, né? Preces da comunidade. Na verdade, é oração universal. Por que chama oração universal? Lembra que a liturgia fala a mesma coisa no mundo inteiro, no universo inteiro? Então a igreja reza a mesma coisa no universo inteiro, teoricamente. As preces da comunidade tem que estar relacionada com aquilo que Deus nos falou. Então, se Deus fala de perdão, que a gente tem que perdoar, nas preces a gente pede a Deus a graça de perdoar. Se Deus nos fala de conversão, nas preces a gente pede a Deus a graça de que nós possamos nos converter. Né? Então, oração universal. Algumas coisas sempre devem estar presentes nessas preces. Por exemplo, oração pelo Papa, oração pelo bispo, oração pelo clero, oração pelos defuntos, oração pelos que são os falecidos, né? As almas do purgatório, oração pela conversão do povo. Esses são temas que sempre devem estar frequentes nessas preces aí, chamada oração universal, né? Depois a gente encerra então a liturgia da palavra com oração universal, que são as preces da comunidade. A gente entra na liturgia eucarística, que é o coração da missa, o ponto mais alto da missa, onde então de fato nós vamos celebrar o santo sacrifício de Jesus. A liturgia eucarística ela é precedida pelo ofertório. No ofertório a gente oferta pão e vinho. Jesus escolheu esses dois alimentos para transubstanciar no corpo, sangue, alma e divindade dele. Por quê? Por que Jesus escolheu o pão e o vinho? São dois alimentos que são extremamente triturados, quebrados, moídos, partidos, amassados, né? Tanto o trigo que vai ser o pão, o trigo é destruído para fazer o pão. A uva ela é destruída, triturada, esmagada, pisada para fazer o vinho. O que isso lembra? A cruz. Lembra a cruz. Lembra que para você ter vida desse corpo, comendo o pão e bebendo vinho, a uva e o trigo morreram para que você tenha vida. Assim Jesus na cruz morreu para que você tenha vida e vida eterna. Por isso Jesus escolheu o pão e o vinho para serem símbolo do seu santo sacrifício. Além desse detalhe do vinho e do pão serem alimentos que foram esmagados, triturados, amassados, tem também a característica que Jesus é muito sábio, né? A característica visual do pão e do vinho. O pão é branco, o vinho é vermelho. Lembra corpo e lembra sangue. Então Jesus escolheu esses dois alimentos e nós ofertamos. Quando a gente oferta o pão e o vinho, com a oferta do pão e do vinho, nós ofertamos a nossa vida. É importante, então, no ofertório você se apresentar no cálice e na patena. Quando o padre está ali fazendo o ofertório do pão e do vinho, você apresenta no cálice e na patena o seu trabalho, o seu sofrimento, a sua tribulação, aquela intenção que você trouxe na oração da coleta, as almas da sua família, pessoas falecidas da sua família, e você mesmo, tudo que você tem, tudo que você é, você oferece a Deus naquele ofertório. E o que vai acontecer na missa? O pão vai deixar de ser pão, o vinho vai deixar de ser vinho. O pão vai se tornar Jesus, o vinho vai se tornar Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. No ofertório você se oferece a Deus e fala assim: Jesus, me transforma também no Senhor. Quero ser igual ao Senhor, quero ser santo.
Essa é a principal intenção que você precisa ter em cada Santa Missa. Ser transformado em Jesus. Como aquele pão vai deixar de ser pão, aquele vinho vai deixar de ser vinho, peça a Jesus a graça de ser santo. Um santo é um novo Cristo na terra, porque só Deus é santo. No ofertório, o padre vai pegar uma gotinha de água e vai mergulhar no cálice de vinho. Aquela gota de água nunca mais se separa daquele vinho. Você consegue separar? Se você tem um cálice de vinho, joga uma gotinha de água e a água cai no vinho, você consegue tirar aquela água de novo do vinho? Nunca mais. Não, aquela água representa a nossa humanidade mergulhada em Jesus. Aquela água somos nós. É o mundo em todo ser humano que, ao comungar, mergulha em Jesus. Aquela água vai ser a sua comunhão. Não, então. Aquela água, aquela gotinha de água que vai ser mergulhada no mistério da Eucaristia. É a humanidade inteira que mergulha em Jesus. Então, o que acontece é o seguinte: o Santíssimo Sacramento é Deus. Se cair uma gotinha de vinho no chão, é uma profanação com o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Você está jogando Deus no chão. E como a espécie do vinho é uma espécie líquida, a probabilidade de pingar uma gotinha no chão é grande. Então, por zelo eucarístico, por zelo, a gente se habituou a distribuir apenas a espécie do pão, para evitar... Então, quando assim, missa de primeira comunhão, as pessoas que estão fazendo primeira comunhão comungam nas duas espécies. O padre Tiquinho, o padre Tequinho é outro, é o padre Tiquinho. Confundo os dois, Tequinho e Tiquinho, os dois são de Tremembé, me confunde. O padre Tiquinho celebra toda segunda-feira no cemitério Colina da Paz. E é pouca gente que vai. Ele celebra às 9h30 da manhã, segunda-feira, a pessoa trabalhando, vai pouquinha gente. E ele dá comunhão em duas espécies, a espécie do pão e a espécie do vinho. Por quê? Porque é pouca gente. Então ele consegue, com zelo ali, com a patena e o cálice, ele mergulha ali e já coloca na boca da pessoa, a pessoa diretamente na boca, não comunga na mão, porque se cai uma gotinha de vinho, vai profanar. Então, diretamente na boca e o padre dá, porque é pouca gente. Agora, imagina uma assembleia igual que tem aqui no Belém, a igreja lotada. Com certeza vai ter uma profanação. Entendeu? Então, por isso que a gente ministra a comunhão na espécie do pão, para evitar a profanação. Mas mesmo assim, se uma partículazinha do pão se separar, aquela partículazinha está Jesus por inteiro. Então a gente deve, colocar na boca e comungar. Se você recebe Jesus na mão, examina a sua mão e vê se não ficou nenhuma partícula. São Cirilo de Jerusalém dizia assim: para mim é melhor perder um membro do que uma partícula do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Melhor perder um braço do que perder uma partícula do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então examina a mão, olha ali, examina se não ficou nenhuma partícula, se Jesus não foi ofendido. Toda missa, quando acaba a missa, eu rezo para o meu anjo da guarda, peço ao meu anjo da guarda que se reúna com os anjos da guarda de todas as pessoas que estavam naquela missa e recolha as partículas do corpo de Jesus que provavelmente estão nas roupas, nas mãos e no chão, porque as pessoas não comungam com zelo. As pessoas comungam, não olham a mão, volta para o banco ou pega Jesus pinçando. Quando você pega a hóstia pinçando, a hóstia vibra e uma partícula pode cair no chão e a gente não vê. Entendeu? Então é uma profanação. Então faça isso, peça ao seu anjo da guarda que com os outros anjos recolha as partículas do corpo de Deus que foram uma tragédia após ter se perdido no chão. Isso é importante. Vamos falar daqui a pouquinho, falta 3 pontos para a gente falar isso, e tem pouco tempo. Mas isso é muito importante, é a comunhão espiritual. Mas o vinho canônico ele é bem mais forte. Bem mais álcool do que o vinho normal. O vinho canônico tem mais álcool. Ele é extremamente alcoólico. Bem mais alcoólico. O vinho canônico é mais alcoólico do que o vinho. E tem que ser vinho. Não pode ser suco de uva, é vinho. E tem que ser pão, sem fermento. Pão e vinho.
Senão o sacramento não ocorre, entendeu? Tem que ser pão, tem que ser vinho. E esse detalhe, o vinho é bem mais forte mesmo, né? O vinho canônico é mais forte. Eu falei do prefácio, né? Falei do ofertório. Depois tem um prefácio, que é a oração inicial. Depois tem um santo. O santo, a gente faz parte ali novamente da liturgia celeste. Isaías viu os anjos, os querubins cantando diante de Deus. Kadosh, 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 Adonai de Sebaok. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Por que os anjos cantavam Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 vezes? No hebraico não tem hiperlativo, tipo santíssimo, muitíssimo, nossa, tá gostosíssimo ou gostosaço. O hebraico não tem superlativo. Quando o hebreu queria falar uma coisa no superlativo, ele repetia. Quando Jesus fala assim, ó, isso é uma grande verdade que vocês precisam entender. Se Jesus vivesse hoje, Jesus falaria assim, ó, isso aqui é uma grande verdade. Mas como é que Jesus falava isso? Em verdade, te digo. Ele repetia. Esse repetir é o hiperlativo hebraico. Então, quando os anjos cantavam Kadosh, 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 Adonai de Sebaok, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, eles estavam mostrando que Deus é santíssimo. Então, nesse momento do santo, nós nos unimos ao céu inteiro para adorar a Trindade, a Santíssima Trindade. É um momento especialíssimo. Eu gosto muito quando o santo é rezado, não cantado. Porque as pessoas fazem umas musiquinhas que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Perde a essência do negócio, é adoração, cara. Aí fala, santo, 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 dizem todos os... Poxa, entendeu, cara? Perde todo o sentido litúrgico. Que tá na liturgia, né? Que ofende a liturgia. Te impede de rezar, cara. Te impede de rezar. Então, assim, eu prefiro o santo rezado. Mas se for cantado, saiba que você está fazendo parte da liturgia celeste. E se for cantado, que a letra da canção traga a oração. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Por quê? Ele está chegando. Essa oração é feita antes dele chegar. Ele está chegando, bendito que vem em nome do Senhor. Ele está chegando, vai ser a consagração. Jesus vai se fazer presente diante dos nossos olhos. Então, tem a oração eucarística, onde o padre impõe as mãos, pede o Espírito Santo para que seja enviado sobre aquelas ofertas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre essas ofertas para que se transforme no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele toma o pão, ergue o pão, dizendo as palavras de Jesus na última ceia. Olha para Jesus. Tem muita gente que quando o padre está erguendo a espécie do pão, olha para baixo, fecha os olhos. Não, o padre está levantando para você olhar, para você adorar Jesus. Aquele olhar é um olhar de adoração, você está vendo Deus. São João Paulo II diz assim que nós somos aquilo que nós contemplamos. Então contempla Jesus na espécie do pão e depois na espécie do vinho. Lembrando que a espécie do pão é Jesus por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. A espécie do vinho é Jesus por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Você poderia comungar somente numa gotinha de vinho. Pode poder pegar uma hóstia consagrada, colocar ali uma gotinha de vinho na sua ponta da sua boca, já seria Jesus por inteiro, completo. Seja o pão ou seja o vinho. Depois temos o Pai Nosso, que é a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Essa oração nos prepara para a comunhão. Deve ser rezado com muita devoção. O abraço da paz é facultativo, né? Eu também não gosto muito do abraço da paz, não. Porque, puxa, você está diante de Deus, aí o cara sai daqui do banco dele e vai lá no final da igreja para abraçar o vizinho dele. Dispersa totalmente, cara. É um momento de adoração sublime, você está diante de Deus. Então, tá voltando agora, né? Que fala. Eu não sou muito fã, não. Mas a liturgia, o bispo não deixa, né? Eu não gosto muito, né? Mas quem sou eu? Eu sou só um leigo, né? No final porque o abraço da paz não precisa ser nesse momento, ele pode ser deslocado. No final, depois da bênção final, pode ser deslocado. É mais interessante, pelo menos você não perde o foco da adoração, né? Da diante de Jesus.
pode ser deslocado. Saudai-vos uns aos outros. É que sim, o que acontece? Lembra aquele negócio que eu falei do início das intenções do pessoal, psicológico do pessoal? Tem gente que adora o abraço da paz, cara. Adora. Uma vez uma moça falou pra mim assim, não teve o abraço da paz? O mais importante da missa é o abraço da paz. Eu falei, poxa, não é a consagração, não é a presença de Jesus, o mais importante é o abraço da paz, cara? Você vê assim, então o povo precisa de catequese de verdade, né? Então, aí o padre, às vezes, para acolher a pessoa, para ser um pastor, né? Aí manda fazer o abraço da paz. Mas essa ideia é muito legal. Põe o abraço da paz no final, a pessoa fica feliz, é o mais importante da missa dela, né? E assim por diante. O recado é difícil, cara. O recado é difícil. Deus. E o pior que o recado, ele na hora da ação de graças, cara. Mas é que antes faziam depois ninguém fica, né? Eu não sei, se me perguntarem o que foi falado nos recados, eu nunca sei. Porque na hora dos recados eu estou fazendo ação de graças, eu estou rezando. Não presto a mínima atenção nos recados. Eu estou rezando, aproveito ali e fazer minha ação de graças. Acabei de comungar, poxa. Estou com Jesus visitando a minha casa, então eu não presto atenção em nada, eu fico só rezando. Enfim, eu falei do Pai Nosso, depois do abraço da paz vem o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Por que a gente invoca o Cordeiro de Deus nesse momento? Porque lembrando que Jesus é o Cordeiro de Deus que se morreu por nós na cruz, para lembrar que ali está sendo celebrado o santo sacrifício. Assim como o Cordeiro era imolado na antiga aliança e o sangue dele era aspergido no Santo dos Santos para perdoar o pecado do povo, na nova aliança, no sacrifício da cruz, mais uma vez o Cordeiro é imolado, mas não o animalzinho, o Cordeiro de Deus, que é o próprio Deus feito homem, se imola novamente naquela missa. E a gente pede que ele tenha piedade de nós porque nós somos culpados da morte dele, nós somos pecadores. Então a gente renova ali o nosso ato penitencial que a gente fez lá no início da missa, pedindo perdão, a gente renova mais uma vez pedindo que ele tenha piedade de nós e que ele nos dê a paz, porque ele é a paz. Depois do Cordeiro, então, é a comunhão. Agora a sua pergunta. Primeiro a gente vai falar o que é estar preparado para comungar. Só vai comungar quem estiver preparado. É aquilo que você falou no início. Um dos itens de estar preparado para a comunhão. Vamos começar lá do início. Não estar em pecado mortal. Então não ter cometido nenhum pecado contra os 10 mandamentos. Não estar em pecado mortal. Pecado de matéria grave. Contra os 10 mandamentos, contra os 5 mandamentos da lei da igreja. Nenhum pecado mortal. Nenhum pecado de matéria grave. Não ter impedimento canônico. Né? Ser católico. Porque, por incrível que pareça, às vezes vai em missa pessoas que são evangélicas e comungam. Porque ela acha que a comunhão católica é como a ceia protestante. Então, ser católico, ser batizado, ter feito a preparação, ter feito já a primeira comunhão, né? Assim por diante, ter sido catequizado. Então, não estar em pecado mortal, ser católico, ter feito jejum eucarístico. O que é o jejum eucarístico? 1 hora antes da missa a gente não pode comer e beber nada, a não ser água e remédio. Então, assim, a missa é às 7 horas da noite. Às 18 horas, depois das 18 eu não posso comer nada. Nem chiclete, nem bala, nada. Nem chocolate, nada. Só água e remédio. Aí eu tenho um remédio, antibiótico, vai cair 18h30. O antibiótico, remédio nenhum quebra jejum. Então, remédio você pode tomar. Mas você tem que fazer 1 hora de jejum eucarístico. Então, estar com a confissão em dia, a confissão precisa ser frequente. Preciso me confessar frequentemente. Mas a igreja não diz que a gente tem que confessar pelo menos 1 vez por ano. Para você não cometer pecado mortal de não se confessar, se confessa 1 vez por ano. Se você ficou mais de 1 ano sem se confessar, você já acumulou um pecado mortal. Então, no mínimo 1 vez por ano. Mas não significa que eu preciso confessar a cada 12 meses.
Em Medjugorje, Nossa Senhora pede que a gente se confesse uma vez por mês, no mínimo. Pensa que a confissão é igual ao banho, gente. Da mesma forma que a gente toma banho, a gente precisa se confessar. Então, jejum eucarístico, confissão recente, frequente, ser católico, não ter impedimento canônico e ter participado da missa inteira desde o início. Essas são as condições para que eu possa comungar, para que eu esteja preparado para comungar. Não estou preparado para comungar. O que eu faço? Eu faço a comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? Quando as pessoas estão comungando, não estou preparado, eu me ajoelho diante de Jesus e peço a Ele que venha me visitar. Da mesma forma que Ele está visitando sacramentalmente aqueles meus irmãos que estão recebendo a hóstia consagrada, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, que Ele me visite espiritualmente. Você deseja isso, você pede isso a Jesus. E crendo que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, buscar e achareis, batei e a porta se abrirá. Então você crê, Jesus está me visitando de fato, espiritualmente, então você o adora dentro da sua alma. É a comunhão espiritual. Então você adora Jesus, você pede a Jesus a graça de o receber, e crendo que você já o recebe, você o adora na sua alma. E faça uma oração esponsal. O que são orações esponsais? São orações que a gente precisa fazer na hora da comunhão. Esponsais significa casamento, esposo, união. Toda comunhão é um esponsal com Jesus, é uma união com Jesus. Entendeu? Assim como o marido tem coisas que ele só fala com a esposa, assim como a esposa tem coisas que ela só fala com o marido, naquela hora você precisa falar aquelas coisas que você só fala com Jesus. É a sua oração esponsal, a sua oração de união com Jesus. Conversa com Jesus, adora Jesus. Durante os avisos, conversa com Jesus. Fica nos seus esponsais assim, ali com Jesus. Conversa com Ele. Mas o que eu vou falar com Jesus? É o seu coração unido ao coração de Jesus. Não tem como eu colocar a minha oração nos seus lábios. Mas eu não sei nada que eu possa falar com Jesus. De olhos fechados, pensa em Jesus. Pensa em Jesus na hóstia consagrada. Para quem vai fazer a comunhão eucarística, a comunhão espiritual, imagine-se comungando. Entendeu? Porque é muito mais que imaginação, é o exercício espiritual. Imagine você recebendo a hóstia nos seus lábios, adorando a Jesus. E de fato aquilo espiritualmente está acontecendo. Jesus te dá essa graça. Ele diz, pedi e recebereis, buscar e achareis. E ao mesmo tempo você precisa pedir a Jesus que te dê a graça de se preparar para a comunhão. Então a comunhão espiritual é uma união espiritual com Jesus. E ao mesmo tempo que eu me uno a Jesus espiritualmente pela comunhão espiritual, eu peço a Ele a graça de me desvencilhar das situações que me amarram ao pecado e que me impedem de o receber. Mas é impossível. Eu não vejo solução. Para Deus tudo é possível. Quando a gente diante de uma situação diz que é impossível, a gente ofende a Jesus. A gente diz que Ele não é Deus. É impossível. Então esse problema é maior do que Deus? O que é impossível para Deus? Lucas 1:26 para Deus. Lucas 1:38. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então peça para Jesus. E essa é uma oração infalível. Qual é a oração infalível? Quando você pede a Jesus a graça de fazer aquilo que Ele quer que você faça. É infalível. Então se você pede a Jesus a graça de fazer a vontade dEle, Ele que disse, pedir e recebereis, buscar, achareis, bater a porta e se abrirá, como que Ele não te dará a graça se você está pedindo para fazer aquilo que Ele quer? Se Ele disse, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, e você está pedindo para fazer a vontade dEle, como que não vai se realizar? Então, esse momento de comunhão espiritual. E a comunhão eucarística sacramental, aquele que vai receber Jesus no seu corpo, né, nos seus lábios, ele deve adorar Jesus. Quando o padre comungou, ali começa um profundo momento de adoração. Você começa a adorar Jesus. Santo Agostinho de Hipona diz assim, que ninguém receba Jesus sem primeiro o adorar. Então adorem a Jesus. Na procissão eucarística, na procissão que é aquela na qual você vai receber Jesus, que a pessoa chama de fila da comunhão, né? Que na verdade é uma procissão. Naquela procissão, adore a Jesus e peça uma graça especial à Nossa Senhora. São Luís Maria Guion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele nos ensina a comungar com perfeição.
O que é a comunhão perfeita ensinada por São Luís de Montfort, que eu vivo desde 2001. Então já tem 23 anos que eu vivo comum por esse método. Eu peço a Nossa Senhora que receba Jesus por mim. Porque ela é imaculada, ela é santa, ela é perfeitíssima. Sou cheio de vícios. Então na fila eucarística, eu digo: Senhor Jesus, eu vos adoro verdadeiramente presente na Eucaristia. Eu vos adoro nas espécies do pão e do vinho. Eu vos adoro no cálice e na patena. Eu vos adoro nas mãos do sacerdote. Eu vos adoro. E te adorando, Jesus, eu quero te receber com perfeição. E aí eu peço a graça para receber Jesus com perfeição. Eu renuncio o pecado, renovo meus votos batismais. Eu falo: Jesus, para te receber perfeitamente, eu renuncio a Satanás, a Asmodeu e a todos os espíritos malignos, suas pompas e suas obras. O que são pompas? São ilusões. São as ilusões e suas obras. Renuncio a todo pecado, todo princípio de pecado. Renuncio os 7 pecados capitais: gula, inveja, soberba, avareza, luxúria, ira, soberba. Renuncio a mim mesmo, Jesus. Eu me dou inteiramente a vós, me dando inteiramente a vossa Mãe Santíssima. Aí eu peço a Nossa Senhora, Mãe de Deus, recebe Jesus por mim, porque a Senhora é pura, santa e imaculada, e eu sou pecador. Os meus pecados ofendem a Jesus, os meus pecados levaram Jesus à cruz, meus pecados merecem o inferno, mas a Senhora é pura, santa e imaculada, recebe Jesus por mim, e dá-me a graça de receber Jesus por tuas mãos, e toma Jesus como meu presente para a Senhora. E ao receber Jesus, não sou eu que recebo, é Nossa Senhora que recebe Jesus por mim. Segundo Santo Afonso, São Luís Maria Grião de Montfort, essa é a comunhão perfeita. Porque ninguém está preparado para receber Jesus, a não ser Nossa Senhora. Só ela é digna de receber Jesus, porque ela não tem pecado. E assim comungamos, adoramos a Jesus, depois tem os ritos finais, que é a bênção final. Na bênção final, Deus nos envia em missão. Acabou a missa, o pessoal falava antigamente, né? Acabou a missa, começou a missão. Ite missa est, deu graças. Acabou a missa, Deus vai nos enviar em missão. A partir daquele momento da bênção final, você tem a tarefa de viver aquilo que Jesus te falou na liturgia da palavra, que você pediu a ele a graça de viver durante a liturgia eucarística. Quando que eu posso sair da igreja depois da bênção final? Quando? Tem bênção final que o padre fala assim: abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí depois o padre fala: ide em paz, e que Deus vos acompanhe se ele te alcançar. Porque os caras já estão do outro lado da rua, né? Se ele te alcançar, ele te acompanha. Então, enquanto o padre está no altar, a gente não sai da igreja ainda. Não sai do seu lugar, fica no seu lugar quietinho. Aí o padre vai sair do altar, vai ter a procissão de saída, e aí acabou a Santa Missa. Então é uma falta de respeito, né? O padre tá dando a bênção, o pessoal já tá... Fica pior, né? Eu não esperava. Ou o pessoal no estacionamento que ele briga lá passar tudo. Tem gente que leva muita comunhão, né? Então, tem uma história de São Felipe Neri sobre isso. São Felipe Neri, na missa dele, tinha um rapaz que comungava e saía da igreja e ia embora. E São Felipe Neri ganhou essa situação aí e falou: puxa, o rapaz comum vai embora. São Felipe Neri, o apóstolo de Roma. Aí ele foi e falou para os cerimoniários dele: ó, quando aquele rapaz sair, vocês vão atrás dele com 4 velas na mão. Aí o rapaz comungou e saiu da igreja, saiu o cerimoniário com 4 velas na mão, andando do lado dele, assim. Aí ele falou assim: onde vocês vão? Eles falaram assim: estamos fazendo a procissão eucarística. O senhor agora é o ostensório. Estamos aqui com as velas, aqui a procissão eucarística. O senhor está levando Jesus para fora da igreja. Então, se você recebeu Jesus ali, Jesus está dentro de você, poxa, conversa com Jesus, né? No mínimo, uma falta de educação. Você recebeu uma visita e não falar bom dia com a visita, não oferecer um cafezinho. Imagina se essa visita for o Papa. Se essa visita for muito mais que o Papa, for Deus, que visita a sua alma. A gente não fala nem um oi com Jesus, nem o adora. Lembra da Marta? Marta, se aquietas e te preocupas com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A melhor parte é falar com Jesus. E São Felipe Neri dizia assim: se você não tem tempo de fazer ação de graças, você não deve comungar. Aí eu tenho que ir depois da missa, a missa acaba às 7 horas, eu tenho que entrar no trabalho às 7h15, e eu já vou acabar a missa, eu já vou sair correndo para o trabalho, não vou conseguir falar com Jesus, então não comungo. Não comunga. Então comungou, ação de graça. Quanto tempo é o tempo de ação de graças? A igreja recomenda no mínimo 15 minutos.
E 15 minutos é o tempo que a hóstia demora para se dissolver dentro do seu corpo. Durante 15 minutos você é o sacrário. Durante 15 minutos você é o sacrário. Você é o sacrário, vivo. Então, adore Jesus enquanto você é o sacrário. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.